motivo de bastante alegria, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui, para junto nós glorificarmos aquele que merece a honra, a glória e todo o louvor. Hoje, para a glória de Deus, estamos comemorando mais um ano de vitórias, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E como já foi falado, não foi bênção somente, não foi vitória somente, mas foi debaixo de muita luta, muita dificuldade, muita decepção, angústia, tribulação, noite sem dormir, né? Mas aqui estamos para a glória de Deus, aleluia, e podemos levantar as nossas mãos e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Se coloque em pé, nós já vamos meditar na palavra, não temos muito tempo, mas o meu coração está feliz, está alegre, e hoje nós temos uma palavra da parte de Deus aos nossos corações, e eu sei que o Senhor está aqui e vai falar conosco nessa noite. Talvez você chegou aqui em busca de algo de Deus, da parte do Senhor para a tua vida. Quem sabe você falou: Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz. Muito bem, você está no lugar certo e pode ter certeza que Deus vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Abra suas Bíblias no aleluia, aliás, em Ageu, livro de Ageu, capítulo de número 2, para nós meditarmos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ageu capítulo de número 2, e no versículo 1 a seguir. Ageu capítulo 2, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Quantos acharam? Diz amém. Glória a Jesus. Livro de Ageu capítulo 2, versículo 1, que nos diz da seguinte maneira: glória a Jesus. No 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é como nada aos vossos olhos comparado com aquela. Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todos os povos da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Diga comigo: a glória, mais forte, a glória desta última casa será maior que a da primeira. Feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Clamamos, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia uma vez mais nesse lugar.
E pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós nos colocamos como vaso aqui, meu Pai, como um vaso simples de barro, sim, mas com a Tua presença em nossa vida, nós estamos aqui para falar do Teu amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia. E aqui existem vidas, Senhor, que estão prontos a ouvir a Tua voz falando com cada um de nós. Meu Deus, fala aos nossos corações nesta noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, meus queridos irmãos, glorificando e exaltando ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia! Pode desocupar as suas mãos e glorificar a Deus, porque Jesus, Ele está aqui em nosso meio nesta noite. Jesus, Ele está aqui, meus queridos irmãos, no meio de nós, porque Ele é aquele que caminha no meio da sua igreja. Muitos estão aqui nesta noite preocupados com o que vai fazer daqui a pouco, preocupados com o que vai fazer no dia de amanhã. Mas eu digo para você nesta noite, não te preocupes, coloque tudo na mão de Deus, deixa Deus agir por você. Se preocupe agora que você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e aqui é o momento de nós erguermos a nossa adoração a Ele, para que Ele possa derramar chuvas de bênção sobre nossa vida, para que Ele possa encher-nos da graça, encher-nos da virtude do Espírito Santo, porque nos dias que nós estamos vivendo, é bem verdade que muitas pessoas, não são todos, mas a maioria, meus irmãos, infelizmente, estão dentro da casa de Deus, mas estão com o pensamento lá fora. Ah, meu querido irmão, ainda dá tempo de nós nos comunicarmos com o céu aqui ainda dá tempo de você se desligar aqui da terra, ligar o teu pensamento no alto céu, porque é de lá que vem o nosso refúgio, é de lá que vem o nosso descanso, é de lá que vem a nossa vitória. E eu convido você agora para que você ouça a voz do Espírito Santo que vai falar ao teu coração. Quantos estão ouvindo o Espírito? Diga glória a Deus. Oh, rabacandarai, aleluia. Eu já estou sentindo a presença de Deus em minha vida, desde o momento que eu esteve aqui. E eu lá dentro da minha casa, conversando com o irmão Samuel, eu disse para ele: olha, eu estou com as minhas pernas tremendo, dá uma dor de barriga, porque cada vez que a gente vai ministrar a palavra do Senhor, a gente sente esse negócio que dá um medo, dá uma vontade de passar para outro, e assim vai. Mas eu penso assim, meus irmãos, não sei se são todos, mas o dia que alguém não sentir mais esse medinho de estar em cima do altar, esse temor, é porque ele já está confiando muito nele, né? Não está confiando na graça divina. Nós tememos sim, meu irmão, porque a glória pertence ao Senhor. A responsabilidade de anunciar a palavra é muito grande, embora muitos não dão ouvido à voz de quem está pregando, de quem está anunciando, mas a palavra vem de Deus, a autoridade vem de Deus, e ainda que a nossa perna venha tremer em cima do altar, mas a glória de Deus estará sendo manifesta na vida da igreja. Aleluia. Nós lendo, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, muitos dizem que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, mas a Bíblia não descreve dessa maneira. Existem até louvores que foi entoado aqui, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, mas a Bíblia não descreve assim. Como assim, pastor? Nós acabamos de ler, a palavra de Deus está descrita aqui para nós, que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Quem sabe, meus queridos irmãos, agora você está pensando consigo: hoje eu quero receber a palavra que o meu coração almeja, que o meu coração deseja. Mas, meus queridos irmãos, não é nós que escolhemos aquilo que Deus quer para nós, é Ele que escolhe o que Ele quer para mim, é Ele que escolhe o que Ele quer para você. E para nós entendermos
entendermos esta palavra nesta noite, eu quero que você abra o teu coração. Esqueça, meu querido irmão, toma água depois, vai no banheiro depois, mas agora entre comigo na mensagem, na palavra, porque chegou um momento tão importante onde nós vamos aprender um pouquinho mais, ouvindo a voz do Senhor falando conosco. E se a igreja está viva, ela vai mandar glória para cima, ela vai mandar aleluia para cima, porque a igreja que glorifica, o diabo não fica, e a igreja que dá glória, o diabo vai embora. Quanto mais glória você dá aqui, mais glória Deus manda para a igreja. Se nós voltarmos um pouquinho na história, meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Deus, Ele levanta quem? Um homem muito mais do que especial, Moisés. E esse homem, ele lidera o povo em direção à Nova Canaã, em direção à promessa prometida para Abraão. Olha que coisa linda. E ali, juntamente com o povo, passando pelo deserto, passando por mares, passando por dificuldade, vendo a providência de Deus em todos os momentos, aquela nação escolhida por Deus agora está diante de um homem líder, um homem que falava com Deus face a face, um homem que ouvia Deus, um homem que quando estava lá no monte, ele queria ver a face de Deus, queria contemplar a glória de Deus. E tamanha era a glória e a intimidade que Moisés tinha com Deus, que uma certa ocasião, o próprio Moisés disse, Deus queria destruir todo o povo, porque o povo estava sendo rebelde, não estava obedecendo às ordens de Deus. E aí, Moisés fala com Deus: Senhor, se o Senhor destruir todo este povo, a próxima geração virá, e o que eles vão dizer do Senhor? Então Moisés tinha essa intimidade com Deus, tinha essa autoridade de falar frente a frente com o próprio Deus. Tamanha era a glória na vida de Moisés, que certa vez ele viu a glória de Deus no monte, aonde o próprio Deus passou, e por uma fenda de uma pedra, ele viu a glória de Deus, não suportou e caiu por terra. E quando ele desceu do monte, a Bíblia nos diz que o povo não suportou ver a glória de Deus que havia no rosto dele, porque o seu rosto brilhava mais do que o sol, a glória de Deus já estava na vida dele. E o povo já não queria mais, porque pedia para Deus falar com ele, pedia para Deus: Moisés, diga para Deus que Deus venha falar conosco. Aí agora, vendo a glória que estava na vida de Moisés, no rosto de Moisés, que eles não suportavam, eles escondiam o rosto para ver, para não poder ver, melhor dizendo. Eles pediam: Moisés, não precisa mais não, deixa que Deus fala contigo e você passa as ordens para nós, Moisés. Olha que coisa linda, meu querido irmão, que ensinamento maravilhoso para nós também nos dias de hoje. Quando nós não damos ouvido à voz do Senhor, muitas das vezes nós pulamos para a direita, para a esquerda, corremos para cá, corremos para lá, e dizemos: nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos ver o que Deus tem para me dizer. E você vai para um canto, vai para o outro, querendo ouvir a voz de Deus, mas você esquece que tem homens e mulheres de Deus que estão dizendo, que estão falando com você a todo momento, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus está sendo pregada ao seu coração. Oh glória, pode glorificar ao Senhor. E aí, meus queridos irmãos, Deus dá os mandamentos a Moisés. Deus, Ele dá as tábuas do mandamento. E Deus dá uma ordenança a Moisés para construir o quê? O tabernáculo. Para que ali estivesse sendo manifesto a glória de Deus dentro daquele tabernáculo. Porque aonde Moisés fosse, a glória de Deus iria com ele. E ali dentro do tabernáculo estaria guardado agora as tábuas da lei. Ali os sacerdotes estariam preparados
para entrar no Santo dos Santos. Só que este lugar era móvel. Moisés construiu, direcionado pelo próprio Deus, mas uma hora estava aqui e uma hora estava lá, e conforme eles iam andando, o tabernáculo ia junto com eles, e a glória de Deus ia sendo manifesto no meio deles. Oh, aleluia! Você não está entendendo, meu querido irmão. A glória de Deus, quando ela anda na vida do homem, na vida da mulher, tudo muda, tudo transforma. Você pode até pedir algo para Deus, e Deus vai fazer na tua vida. Assim foi na vida daquele povo. Quando eles pediram algo para Deus, Deus se manifestou no meio dele. Deus se manifestou como a nuvem, Deus se manifestou como fogo. Deus deu para ele alimento no deserto, livrou aquele povo. Mas a Bíblia nos diz que tudo isso não foi suficiente para aquele povo. E você acha que está diferente nos dias de hoje? Você acha que está diferente no dia de hoje? Deus, eu preciso de uma casa. E ele paga o preço, ele luta, ele ora, ele jejua, ele consagra. E daqui a pouco ele está contando testemunho. Ah, eu fiz oração, fiz uma campanha, eu fiz o jejum, e Deus me abençoou. No dia de amanhã ele está vendendo a casa e destruindo tudo o que Deus deu. E depois ele quer tudo de novo. Pessoas ingratas, pessoas que não sabem agradecer a Deus pelo que tem. Aquele povo estava lá, estava com sede, Deus deu água para ele. Estava com fome, Deus deu maná no deserto. Ah, mas o maná é pouca coisa, eu preciso de mais coisa. Não tem problema, Deus manda carne também, e o povo se alimenta. Mas não está bom, então faz o quê? Vai reclamar com Deus? E o Senhor, a Bíblia nos diz que o Senhor foi eliminando 1, 2, 3, 4, e acabou com tudo. Dos que saíram de lá do Egito, só 2 entraram na terra prometida. Dos que saíram, somente os que nasceram lá no deserto, os que nasceram na caminhada, na peregrinação, só esse e mais 2 que entraram na terra prometida. E passou-se o tempo então. Agora, meus queridos irmãos, os anos se passaram. O povo estava cada dia mais se rebelando contra Deus. O povo já não aceitava mais as leis, o povo já não aceitava mais as coisas de Deus, os profetas. E as ordenanças de Deus estavam sendo ficadas em segundo plano. Agora existe reis sobre a terra. Agora Deus levanta reis sobre a terra. E em uma certa ocasião, o próprio rei Davi agora, ele está ali diante do seu palácio, e ele começa a observar, meus queridos irmãos, que a arca do Senhor, aonde habitava dentro de um tabernáculo, agora está onde? Exposta, está para cá, está para lá, sem uma moradia real. E aí, o que acontece? Davi almeja construir um palácio, construir um templo, construir uma casa para o próprio Deus habitar. Preste atenção para que você entenda. Davi, ele disse: nós habitamos em palácios, nós temos casas terrenas, mas a arca do Senhor não tem. O Senhor não tem uma casa para habitar. Vou fazer. Consulta ali. Naquele momento o profeta diz para ele: vai em frente, Davi. É de Deus o negócio, tu pode fazer. Construa mesmo o templo para o Senhor. Mas aí, meu querido irmão, uma coisa interessante que eu vejo aqui, meus queridos, é que quando o profeta Natan, ele sai de dentro do templo, após a conversa que tem com Davi, quando Davi confessa a ele o desejo que ele tem no coração de construir um templo para Deus, quando ele vai para casa, ele vai falar com quem? Com Deus. E Deus responde para ele: quem foi que ordenou a vocês? Com a ordem de quem você quer construir o templo para a minha morada? Davi não vai construir o templo. Vou passar todas as coordenadas, mas Davi não será o construtor da minha casa, da minha morada. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, o próprio Deus diz, que Davi foi um homem sanguinário, um homem de guerra. E Deus não escolheu Davi a construir o templo, mas o Senhor deu a medida.
o Senhor deu a planta do templo para Davi. E agora os anos se passam. Davi, ele colocou tudo do melhor: ouro, prata, joias preciosas, tudo certinho. E quando ele chama o seu filho agora, que vem substituir a ele, Salomão, ele dá as ordens a Salomão. E Salomão vai construir agora o templo e morada de Deus naquele lugar. Vejamos muito bem que lá no Velho Testamento, a arca do Senhor estava dentro do tabernáculo, para lá e para cá. Agora o templo está sendo construído. E a Bíblia nos diz que a riqueza de dentro e fora do templo era de tamanha incalculável. A cortina do templo era de ouro fino. Os pilares principais do templo era ouro puro. E ali existia toda sorte de riqueza. O lugar santo, o santo dos santos, era ouro por todo lado. E o povo se maravilhava em contemplar tanta glória. E o povo se maravilhava em contemplar tanta grandeza. Coisa estrondosa. E todos comentavam uns com os outros: Salomão está construindo o palácio. É a casa de Deus, é a morada de Deus. O próprio Deus vai reinar naquele lugar. E aí, meus queridos irmãos, os anos se passaram e aquele templo foi erguido. A Bíblia nos diz que no dia da inauguração, aleluia, no dia da inauguração, meus queridos irmãos, diante daquele majestoso templo, a glória foi tamanha quando Salomão, ele sendo o rei de Israel, ele pega a oportunidade agora principal. Como rei, ele dá a palavra. E quando ele olha para os céus e começa a orar, começa a clamar ao Deus Todo-Poderoso, a Bíblia nos diz que a glória de Deus invadiu aquele templo. Ah, meu querido, os umbrais das portas se estremeceram, o templo se estremeceu, a glória de Deus caiu sobre aquele lugar. E a Bíblia nos diz que até os sacerdotes não suportaram a glória e caíram com o rosto em terra, porque a glória de Deus caiu na inauguração do templo de Salomão. Oh, meu querido irmão, naquele momento Deus estava descendo com sua glória, com seu poder, habitando naquele lugar. Ali existia o Santo dos Santos, aonde o próprio Deus fez morada e habitou naquele lugar. Mas aí o tempo passou de novo. O povo que ficava observando aquele templo começou a entender que virou costume. É igual nos dias de hoje. A pessoa se encanta tanto: ai, que culto maravilhoso, como Deus falou conosco. Ai, que culto abençoado, como Deus encheu minha vida de graça, eu estou renovado. Mas vai passando os dias, vai virando rotina. Ah, eu tenho que ir na igreja todo dia. Ah, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Aí a coisa interessante já deixa de ser interessante. Aí a glória de Deus já vai ficando para trás. As coisas de Deus já vai ficando em segundo plano. E quando o homem vê, quando a mulher vê, está totalmente distante do templo, distante da glória de Deus. Deus deixou de operar? Não. Deus deixou de falar com o povo? Não. Mas aí o tempo passou, a nação estava rebelde contra Deus. E havia uma profecia que aquele povo seria levado a cativeiro. Sabe por quê? Pela rebeldia de não confiar no Deus Todo-Poderoso. Os anos passaram, meus queridos irmãos, e agora a Babilônia invade Jerusalém. O templo de Salomão, que era a coisa mais linda, é tudo destruído. Queimaram tudo. A Bíblia não diz que roubaram o ouro do palácio, roubaram as pedras preciosas, derrubaram tudo e atearam fogo. E é mais, pegaram todo o povo e levaram para o cativeiro. A Bíblia nos diz que 70 anos eles sofreram lá em Babilônia.
em terras estranhas, sofrendo, lembrando do momento que eles tinham uma intimidade com Deus, lembrando do momento em que eles podiam entrar dentro do templo e ver e contemplar a glória de Deus. Ali estavam em terras estranhas, ali eles estavam sofrendo, sendo escravizados, os filhos estavam nascendo, já sendo escravos. Por quê? Porque eles não ouviram a voz do Senhor. E uma coisa eu digo a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está aqui nesta noite: quando nós ouvimos a voz do Senhor, tudo acontece na nossa vida. Mas quando nós não ouvimos, quando nós deixamos de dar crédito à palavra de Deus, algo terrível pode acontecer conosco. Porque é Satanás que vem até nós, é o próprio Deus que permite, para que nós lembremos de onde nós estávamos, para que nós lembremos da glória que um dia nós sentimos, para que nós sentimos a presença de Deus, meu querido irmão, e olharmos para trás e vemos que lá atrás nós fazíamos algo para Deus, que Deus falava conosco, que Deus nos honrava, que Deus habitava no meio de nós. É por isso que o povo estava sofrendo naquele lugar. A palavra de Deus nos diz que à beira daquele rio eles penduravam as suas harpas nos salgueiros. E aí, meus queridos, os malfeitores, aqueles homens carrascos, chegavam até diante dele e diziam: ei, por que vocês não cantam agora? Por que vocês não louvam agora? Clama ao teu Deus, cante para nós. Mas eles olhavam em sofrimento, em angústia, em dor, em pavor, relembrando do momento deles lá atrás, e dizia: como é que nós vamos adorar a Deus se nós estamos em terra estranha, estamos distante de Sião, estamos distante do nosso templo, estamos distante da adoração? Não dá, não tem como. Mas Deus está dizendo aqui, porque tem vidas que estão aqui nesta noite precisando ouvir a voz de Deus. Quem sabe você está dizendo: olha, para mim não dá mais, para mim não tem jeito, eu estou sendo escravizado, tudo acabou, tudo foi-se água abaixo. Mas Deus está dizendo: Ele virá ao teu encontro, Ele levantará alguém e vai te resgatar do chão e te colocar na presença dEle de novo. Quantos crê, adore a Ele, glorifique a Ele. Era calaiaçori biclamas, aria marraiaçé. Como é que nós vamos cantar agora se estamos longe de Sião? As suas harpas estavam penduradas, não podiam cantar mais, não podiam adorar mais, estavam distante de sua terra. Mas aí, meu querido irmão, após 70 anos no exílio, após 70 anos sofrendo, Deus levanta quem? Mais um rei. Deus sempre levantará alguém ao teu favor. Você não ouviu? Deus sempre levantará alguém ao teu favor. Pode glorificar, que tu está sentindo já. No momento que você achar que está tudo perdido, foi-se embora, os anos se passaram, Deus vai levantar alguém para restaurar até mesmo uma nação. Aleluia. Porque a promessa que Deus fez, Ele não fez pequenininha, não, a promessa foi grande. Quem fez a promessa não foi homem, não foi o rei, não foi o presidente, não foi o pastor, não foi o governador. Quem fez a promessa é Ele, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que está presente nesta igreja. E se você acredita, levante as tuas mãos e glorifique a Ele. Aí Deus levantou o homem. Oh, meus irmãos, o que Ele fez? Ele foi lá e Ele libertou o povo que estava escravizado. Muitos morreram ali, muitos padeceram ali, muitos sofreram. Mas aqueles que estavam vivos ainda,
que existiam muitos que estavam vivos dos que saíram, mas havia aquela nova geração que estava com eles, que iam nascendo ali e se acostumando ali com aquela geração, com aquela rotina. Mas os que saíram, eles pranteavam, eles choravam, eles agonizavam. Mas aí Deus levantou esse homem, o rei, libertou o povo, disse para eles: volte para a sua terra, pode voltar para a sua terra. O que vocês vão fazer lá? Nós vamos reconstruir tudo, vamos levantar tudo de novo, vamos levantar tudo de novo. Os muros estão destruídos, mas não tem problema, nós vamos levantar. As casas estão todas queimadas. Quando eles chegaram lá, meus queridos irmãos, era somente sofrimento. Pense numa destruição terrível. Tudo queimado, tudo destruído, não ficou nada. Mas Deus sempre levanta alguém, e esse alguém direcionado por Deus direciona o povo. E Deus diz: tenha bom ânimo, continue, levante as casas, levante o muro novamente, edifique novamente a cidade. E Deus deu a ordem. O povo estava liberto agora, e eles tinham a oportunidade de fazer para Deus. Só que acontece, meus queridos irmãos, que o povo, eles começaram agora, direcionado pela palavra de Deus, a construir. Embora existissem adversários lutando contra eles, mas eles estavam ali construindo, batalhando. E Deus deu uma ordem para que aquele povo construísse o templo. Nós vamos chegar lá já. Deus deu ordem para que eles construíssem o templo, a casa de Deus, restaurar a adoração em primeiro lugar, restaurar o lugar da adoração, a casa de Deus em primeiro lugar. Mas aí a Bíblia nos diz que o povo, eles começaram a construir os muros, e começaram a construir suas cidades, as suas casas, melhor dizendo. E a Bíblia nos diz que suas casas eram bonitas, e foram passando os anos, eles esqueceram do primordial, que era construir a casa de Deus, a morada de Deus. E uma coisa eu digo para você, meu querido irmão: quando nós deixamos as coisas de Deus em segundo plano de nossa vida, tudo dá errado para nós. Tudo dá errado para mim, tudo dá errado para você. Porque o primordial é Deus, o principal é Deus. Deus é em primeiro lugar em nossa vida. Depois de Deus vem a família, depois de Deus vem o trabalho, depois de Deus vem as outras coisas, mas Deus tem que ser o primordial. E aí Deus levanta o profeta para profetizar para o povo, porque o povo estava plantando, o povo estava construindo, o povo estava recebendo o salário, mas a palavra de Deus nos diz que o povo estava recebendo, e era como se colocasse num saco furado o salário. Não estava prosperando. O povo estava plantando e estava colhendo pouco demais. O povo, por mais que trabalhasse, as coisas parece que não fluíam. Sabe quando você dá duro, dá tudo que tem, mas parece que não tem um retorno? É porque está faltando algo na tua vida. Quando você levanta de manhã, você vai para o serviço, você vai para o seu trabalho, você passa o dia inteirinho. Quando você vê, já é 11, meia-noite, e você deita, daqui a pouco tem que levantar de novo. Meu querido, nada acontece na tua vida. Você vive como um barco girando para lá e para cá, volta sempre no mesmo lugar. É porque está faltando alguma coisa ainda na tua vida. Quem sabe é a presença de Deus na tua vida. O povo estava dessa maneira, e aí o profeta diz para eles: é por isso que vocês plantam e colhem pouco, é por isso que vocês trabalham e nada têm, é por isso que o seu salário é como se fosse que colocado em um saco furado. Sou eu o dono da prata, sou eu o dono do ouro, eu posso restaurar tudo,
e fazer prosperar na tua vida, mas construa a minha casa, porque vocês têm casa, vocês têm moradia, mas a minha presença, a minha glória não está sendo manifesta, porque não tem morada, não tem casa. Construa a minha casa e os céus vão se abrir sobre a tua vida. Foi Deus quem usou o profeta para falar para o povo. Aí o povo começou a ficar atento e começou a lembrar. Nós entramos dentro do templo de Salomão, que coisa linda, que glória que desceu naquele lugar, que momento maravilhoso. E eles começam a lembrar. Agora Deus lidera o povo. Deus chama um, chama outro, e começa a dar ordenança. Só que aí a construção do templo começa. E nós estamos chegando aqui onde nós lemos. A construção começa. Só que esse segundo templo, essa segunda casa, não era nada comparado àquela primeira. Não era nada. A Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que eles começaram a construir, e pegando madeira, e pegando barro, e pegando e construindo o templo. Quando começou a levantar os alicerces, aí eles começaram a olhar os velhinhos, os idosos que saíram de lá, que tinham contemplado a grandeza do templo de Salomão, que tinham olhado a majestosa construção, começaram a olhar uns para os outros e dizer: isso daí não vai dar em nada. Isso daí é muito pequenininho. Isso daí não tem valor nenhum. Aí não tem ouro, aí não tem prata, aí não tem pedra preciosa. Não vale nada. É melhor não continuar a construção. E foram se desanimando. Meu querido irmão, quantas e quantas vezes alguém olha para você, meu irmão, olha para você, minha irmã, e diz para você: olha, não vale a pena você continuar, não vale a pena você dar mais um passo, nem recomece, porque isto é o fim da tua vida. Mas Deus está dizendo: recomece, reconstrua, coloca-se de pé, porque eu encherei de glória este templo, e toda a humanidade verá a minha glória. Ei, afachei, amácia. Eles olhavam o templo e diziam: não vai dar em nada isso daí, deixa quieto. Olha lá, coisa linda que era, olha isso. Mas aí a nova geração que estava ali, que não tinha visto, só tinham visto falar, eles diziam: nossa, que maravilha, olha que vai ser levantado um templo maravilhoso. E eu ouvi dizer que vai ser a morada de Deus naquele lugar. Sabe quem são esses? São aqueles novos convertidos, que estão cheios da graça de Deus, que estão renovados cada dia com a presença de Deus, que ele chega diante da igreja, pode ser pequenininha, pode ser ter meia dúzia de cadeira ali, pode não ter nem som, mas ele está ali. Eita maravilha, está começando uma igreja abençoada, está começando o culto, vai ser só glória, vai ser só a presença de Deus. Eu quero me encher, eu sei que Deus vai fazer coisa grande, mas aqueles que vêm lá de trás começam a dizer: não vai dar em nada, vai acabar logo, não dura um ano, não dura 6 meses, mas a glória de Deus é maior, porque a presença de Deus não se aparta da vida daquele que teme a Ele. A casa de Deus tem a presença dEle. Eita glória, eu estou sentindo a presença de Deus. Você está sentindo Ele aí? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Aí eles se alegravam e outros ficavam tristes. A Bíblia nos diz que atrasou 9 anos. Eles desanimaram. Aí a palavra de Deus vem. A palavra de Deus vem para quem? Zorobabel. Levanta, esforça-te, pega
pega o povo agora e reconstrua a minha casa, reconstrua a minha morada. E no versículo que nós acabamos de ler, ele diz para nós: minha é a prata. No versículo número 8, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Sabe por que ele está dizendo isso? Sabe que o próprio Deus mandou o profeta dizer isso para o povo? Porque aquele povo que veio de lá de trás estava dizendo: não tem ouro, não tem prata, não tem pedras preciosas, não vale nada, e só tem madeira e só tem barro. Mas Deus está dizendo para o povo: fala para o povo aí agora, minha é a prata, eu sou dono da prata, eu sou dono do ouro, eu que tenho domínio na minha mão. Fala para o povo aí que se eu quisesse, eu forrava o templo de ouro, se eu quisesse, eu colocava do bom e do melhor aí, mas não importa, o importante vai ser a glória que eu vou derramar neste lugar. Não tem ouro, não tem prata, mas tem a presença de Deus naquele lugar. Aí você pode dizer: como é que pode Deus usar o irmãozinho? O irmãozinho não é nada, não é ninguém, não sabe nem falar direito, não canta bonito, ele erra nas palavras, ele não sabe nem ler direito. Mas eu digo para você, pode não ter entendimento aqui, mas ele tem a glória de Deus. Pode não ter um conhecimento material, mas ele tem a glória de Deus. Pode ser pequenininho, mas tem a glória de Deus. Pode não ser nada, mas tem a glória de Deus na vida dele. Oh, meu irmão, falte tudo na tua vida, mas não deixe faltar a glória de Deus. Deus está dizendo: se eu quisesse, eu colocaria, mas eu não quero. Vai ser simples, mas é na simplicidade que Deus vai agir. Vai ser simples, vai ser pequeno, mas é aí mesmo que eu vou habitar. Olha o que ele está dizendo para nós agora: a glória desta última casa será maior do que aquela que vocês viram lá atrás. O templo de Salomão foi estrondoso. Construíram aí um templo de Salomão que não é do Salomão, né? Bonito, é lindo, é um dos cartões postais lá de São Paulo, mas não chega nem nos pés do verdadeiro templo de Salomão, que era revestido de ouro por dentro e por fora. Tinha muita glória, né? Mas o povo achava que Deus só se manifestava lá no templo de Salomão devido à glória de ouro, de prata, de pedras preciosas que havia ali. Ah, Deus só habita naquele lugar porque lá o negócio é bonito, porque lá o negócio é chique, é tudo perfeito, tem ouro, tem prata. Mas Deus vem quebrar esse protocolo e vem dizer: aqui não vai ter ouro, não vai ter prata, mas vai ter a minha presença, a minha glória vai habitar para todos sempre nesse lugar. Oh, glória! Versículo 7, ele diz: farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Agora você pergunta para mim: quem é o desejado das nações? Quem é que vai entrar no templo? A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que os anos foram se passando. Oh, meu querido, os anos se passaram, o povo continuou daquele jeito, do mesmo jeito, e aí o templo novamente entrou em ruína. Mas Deus levanta alguém novamente, reconstrói, arruma, deixa tudo bonitinho. Mas aí a profecia se cumpre. Ele virá quem? O desejado das nações. E um belo dia, ah, meu querido, Maria, aquela jovem virgem, é visitada
visitada pelo anjo Gabriel, e o anjo diz para ela: Maria, não tema, porque em teu ventre você concederá e dará luz a um filho, e o seu nome será Jesus. Ele será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o desejado das nações. Ele é o Salvador do mundo, o Salvador de toda a humanidade. Quantos acreditam, glorifique a Ele. Oh, glória! E aí o tempo passa. Agora a palavra de Deus já nos diz que com 8 anos de idade, aonde Jesus estava? Lá no templo, ensinando os doutores da lei, pregando. A palavra de Deus nos diz que todos os dias pela manhã, o próprio Jesus entrava no templo para ensinar, para pregar, e à tardezinha saía para ir ao monte para orar. Meu querido, quando Deus está falando através do profeta que a glória seria maior do que a primeira, Ele não estava dizendo de riqueza, de bens materiais, de ouro e de prata. Ele estava dizendo sobre o maior tesouro que eu e você pode alcançar, sobre a maior glória que eu e você pode ter. Quem é aquele que deixou a sua glória, despiu-se de toda a sua glória, fez carne e habitou entre nós, entrou no templo, quebrou o protocolo, e a Bíblia nos diz que Ele, morrendo ao terceiro dia, ressuscitou em glória e está vivo para todo sempre, e Ele habita dentro de nossos corações. Quantos podem levantar a tua voz e glorificar a Ele? Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que era, é aquele que é e aquele que há de vir. Aplaude o nome do Senhor, glorifique e exalte a Ele nesta noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele entrou no templo, aleluia! E para provar, o apóstolo, agora pregando a palavra de Deus, ele vem dizer que Deus não habita mais agora em templos construídos por mãos de homens. O apóstolo Paulo vai pregar e vai dizer: Deus não habita em templos feitos por mão de homem. O povo naquela época ficava: eu tenho que adorar em Jerusalém, eu tenho que adorar no templo, eu tenho que adorar no monte. E havia uma controvérsia entre o povo. E uma certa vez Jesus encontra a mulher samaritana no monte e começa a revelar tudo para ela ali, contar sobre a vida dela e pregar para ela, porque Jesus não perdia tempo, pregava para a multidão, mas também pregava para um só, não é? Jesus pregou para uma só. Aí ele disse: olha, mulher, vai chegar a hora, e a hora está chegando, a hora vem, que não vai ser lá no templo, não vai ser no monte, não vai ser em Jerusalém, que vocês vão adorar, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? Mulher, não precisa subir no templo mais, não precisa ir no monte mais não, mulher, não precisa ir em Jerusalém mais não. Sabe por quê? Porque aonde estiver um verdadeiro adorador, o Pai está recebendo adoração. É por isso que Jesus vem dizer na palavra, direcionando aos discípulos: quando você quiser falar com teu Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre você e fale com Deus, e o Pai que está te ouvindo em secreto te ouvirá e te responderá. Portanto, eu digo para você nesta noite, já que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, Ele está revelando-se para nós agora. Aonde é que o Espírito habita? Aonde é que a presença de Deus habita? Oh, meu querido irmão, nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo, vaso de barro frágil, mas é aí que Deus habita. Não é de ouro, não é de prata, é de barro, mas tem preciosidade, que é a glória de Deus, que é a presença de Deus, que é a Shekinah de Deus, que é a glória de Deus que está invadindo a nossa vida.
Se coloque em pé nesta noite, aleluia. A presença de Deus habita dentro do teu coração, meu querido. A presença de Deus habita no teu coração, minha querida irmã. A presença de Deus habita dentro do teu ser. Jesus não está habitando em templo, em quatro paredes, mas não. A presença de Deus não habita dentro do templo apenas. Não, é dentro de nós, é no nosso coração. Portanto, aonde estiver um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. A glória de Deus pode invadir a tua vida. Deus pode fazer de você uma nova pessoa. Lembre-se que nada está perdido, nada está acabado, nada está destruído, porque aonde Deus chega, Deus transforma. Aonde Deus chega, Deus muda. Aonde Deus chega, tudo se faz novo para a glória do nome do Senhor. Quem acredita, glorifique a Deus nessa noite, aplaudindo a Ele. Quem acredita, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Aleluia. Não deixe de acreditar, meu querido irmão, na promessa de Deus. Por mais que para você seja impossível, por mais que olhe para você e diga, não, acabou tudo, larga a mão, abandone. Deus vai usar o José, o João, a Maria, o Pedro, e vai dizer para você: levanta, homem, levanta, mulher, porque o que eu tenho para você vai ser melhor ainda, vai ser mais lindo, vai ser mais bonito. Oh, meu querido, Deus está dizendo a você nessa noite, para você não viver de lembrança do passado. Ah, como eu cantava bonito, ah, como eu pregava bonito, ah, como eu fazia isso, como eu fazia aquilo. Não, Deus está dizendo: levanta-te e volte a fazer novamente, volte a cantar de novo, volte a pregar de novo, volte a fazer a minha obra de novo, volte a se santificar de novo, volte a se encher da minha graça de novo, porque o que eu farei com você será muito mais do que daquela primeira vez. Oh, glórias. Quantos olharam para você e disseram: ei, não vai dar não. Já chegaram diante de mim, bateram o martelo diante de mim e disseram: eu não dou um ano, vai acabar tudo. Teve pessoas que chegou até mim e disse assim: ó, eu tô com meu coração firme e eu tenho a certeza que isso aí não é de Deus e não vai durar nada. Enquanto não fechar, eu não me sossego. Sabe o que eu falei? Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Porque a promessa que foi feita não veio do homem, não veio da mulher, não veio do meu pai, não veio da minha mãe. A promessa veio de Deus. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Foi Deus que levantou, foi Deus que colocou-nos de pé diante da dificuldade, diante da luta, diante da prova, da calúnia. Deus nos manteve em pé para a honra e glória do nome do Senhor. E é por isso que eu digo: até aqui o Senhor tem me ajudado. Quantos acreditam, glorifique ao nome dEle. Oh, aleluias. Eu quero agradecer a Deus, meu querido irmão, pela vida de cada irmão que aqui estas horas já se foram. Mas eu quero que você medite na palavra de Deus. Jesus está voltando para arrebatar a tua igreja. Ele não está vindo arrebatar a igreja, templos, não. Ele está vindo arrebatar nós que somos a igreja de Cristo, templo e morada do Espírito. Não é? Templo e morada do Espírito. Vamos fazer uma oração agora e nós vamos ter essa gratidão para Deus. Nós vamos orar agora, mas eu quero que vocês orem. Irmãos, quantas noites eu passei acordado, chorando. Quantas noites eu saí de dentro desse templo, chorando, sofrendo. A gente, nos dias de hoje, é até difícil falar que o pastor não tem depressão, o obreiro não tem depressão, mas existem muitos por aí. Existem muitos.
tem coisa que eu não falo nem para as minhas filhas e nem para minha esposa e nem para ninguém. Eu levanto pela madrugada, vou lá no fundo lá de casa. Quem conhece lá sabe como é que é ir lá, redobro o joelho e falo, só eu e Deus. Senhor, me dê força, me dê graça, porque eu creio na promessa. Ainda que muitos passaram por esse mesmo lugar, se assentaram nessas mesmas cadeiras, bateram no ombro e disseram, pastor, eu estou contigo até o fim. Já não estão mais aqui. E às vezes dói. Às vezes o nosso coração fica triste. E nós não temos aonde correr. E nós não temos aonde amenizar o nosso sofrimento. Porque a pior coisa é você tentar contar com alguém e esse alguém já planejar outra coisa. E quando você chegar diante dele, e aí, irmão, tudo tranquilo, tudo firme, ô, irmão, perdoe aí, irmão, não fez nada para mim, mas eu estou fora. É triste, dói demais. E os pastores que estão aqui passam por isso também. Mas a vitória é daqueles que permanecem, perseveram até o fim, não é? Pode cair 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu estou vivendo esta palavra aqui, como eu sempre prego nos cultos de doutrina, se eu estou pregando aqui com a autoridade do Espírito Santo, direcionado pela palavra de Deus, e não quiserem mais me ouvir, eu vou ficar sozinho. Nem que minhas filhas, minha esposa, família, quem for, não quiser mais me ouvir, eu vou continuar pregando sozinho, até o dia que Jesus vier para me buscar. Que a promessa, ela permanece de fé, meu querido. Pode glorificar ao Senhor nesta noite.